Tudo bem, turma? Sejam bem-vindos aqui a mais um bloco da nossa aula. A gente vai dar sequência aqui então nos nossos exemplos, tá? No exemplo anterior, nós fizemos o dimensionamento do sistema solar térmico pela lei de São Paulo, né? Chegamos desse dimensionamento aqui com a área de 101 metros quadrados, né? E aí considerando a área de que cada coletor tinha em torno de 1,8 metros, chegamos ali num sistema de mais ou menos 56 coletores. E aí ficou aquela dica que eu falei para vocês, né? Qual que é a crítica que vocês têm que fazer quando você chega na resposta final? Primeiro, né, avaliar se foi dimensionado corretamente. Será que o sistema foi dimensionado corretamente? Será que foi superdimensionado ou será que foi subdimensionado? Então, sempre cabe uma revisão dos cálculos. Segundo passo, será que eu tenho uma área suficiente para instalar todo esse meu sistema fotovoltaico? Então, por exemplo, uma área de 101 metros quadrados, será que no alto da minha edificação eu tenho telhado suficiente para instalar 56 coletores de quase 2 metros quadrados cada um? Então, são informações desse tipo que vocês precisam levar em consideração antes de finalizar o projeto de vocês, tá? Então, né, fica aí essa dica de vocês sempre que fizerem o dimensionamento, reavaliarem todas as questões. Observem que eu fiz, né, aqui apenas o exemplo de dimensionamento técnico, tá? Só do volume de água e da quantidade de coletores. Nós não fizemos o dimensionamento da parte hidráulica, né? Não fizemos o dimensionamento econômico também, né? Mas aí o próximo passo seria o quê? Você fazer todo o dimensionamento hidráulico, né? Lembrando que nesse dimensionamento você tem que considerar tubulações apropriadas para água quente, né? Então tem todo o dimensionamento sendo feito dessa forma. E aí basicamente seria determinar e calcular a lista de materiais aí do total, né, de toda a instalação hidráulica e o sistema solar térmico, ok? Bom, pessoal, dito isso, nós vamos agora passar para uma segunda forma, né, um segundo exemplo de dimensionamento nosso, que é o dimensionamento pela norma brasileira, tá? A ABNT 15569 de 2008. Qual que é o diferencial desse dimensionamento pela norma brasileira para a norma da lei de São Paulo? Nós vamos ver aqui na sequência que a diferença é pequena, tá? São pequenas diferenças, mas quanto à abordagem, tá? Acaba que a lei de São Paulo ela é um pouco mais simplificada, é um método um pouco mais simples de dimensionamento, enquanto a norma brasileira ela entra em maiores detalhes a outras características, tá? Então vamos lá. O primeiro passo pela norma brasileira vai ser o cálculo do volume. E aí aqui começa a primeira diferença. Na lei de São Paulo você faz um volume fixo de água em relação à quantidade de pessoas, né? Aqui neste caso não. Nesse caso você vai fazer um dimensionamento específico somando todas as vazões de todos os pontos de água quente que vocês terão na instalação de vocês, adicionado ao tempo de uso. Então você vai considerar qual que é o tempo específico de uso de cada ponto de água quente e da frequência de uso. Então perceba que é um dimensionamento muito mais específico. Naturalmente ele vai ser mais preciso, porém ele vai dar mais trabalho para você obter todas essas informações. Depois você vai considerar o volume armazenado, e aí no volume armazenado você também tem algumas características importantes a serem trabalhadas, que são elas: o volume armazenado em si, né, que é quanto de água quente você vai armazenar, o volume de consumo diário, que é esse nosso V consumo, e as diferentes temperaturas envolvidas, tá? Temos três diferentes temperaturas: a temperatura de consumo, de utilização. Então, geralmente sugere-se que a água a ser consumida seja ali algo próximo, um pouco superior a 40 graus.
A temperatura de armazenamento, ou seja, é a água dentro lá do boiler, do reservatório, aí geralmente sugere-se que essa temperatura seja superior à temperatura de consumo, devido às perdas térmicas, né, do próprio sistema. E por fim, a temperatura ambiente média anual do local onde ela está instalada. Tá? Depois é feito o cálculo da energia útil armazenada, né? Nesse caso aqui não tem muito segredo também, né? Mais ou menos vai levar em consideração o volume armazenado, as características da água, né? Massa específica, o calor específico da água e as temperaturas de armazenamento e temperatura ambiente. Depois aqui entra a questão das perdas do sistema, perceba que isso aqui já é uma diferença, né? Lá no método de São Paulo eu entro com aquele fator de eficiência de 65%. Nesse caso aqui não, nesse caso aqui eu vou calcular as perdas, tá? E aí as perdas consideradas aqui são de cerca de aproximadamente 15% da energia útil total calculada. Então eu calculo a energia útil e mais ou menos considero 15% daquela energia total útil calculada como perdas. Os fatores de correção de inclinação, e aí vocês vão perceber que são vários fatores, né? Eu estou considerando tanto a inclinação do coletor em relação ao plano horizontal, quanto a inclinação ótima do coletor para o local de instalação, ou seja, a latitude do local mais 10 graus, mais ou menos, e ainda o ângulo de orientação do coletor em relação ao norte geográfico. Tá? Eu considero essas três características aqui para fazer este cálculo. Vou calcular também qual que é a produção média diária de energia específica do coletor. Nesse caso aqui é quanto cada coletor vai render, né, no final de um dia. E aí percebo aqui que eu considero basicamente, né, que essa produção vai ser função do coeficiente de ganho do coletor solar, que é esse FR aqui, FR tal, e o FRUL, que é o coeficiente de perdas do coletor solar. Tá? E aí nós vamos ver que existe uma tabela do Inmetro que determina, né, todos os produtos etiquetados, informando quais são esses dois coeficientes deles. Tá? Então basta você entrar no site do Inmetro que você vai ter essas informações. E aí, por fim, né, você vai ter a equação final da área coletora. Tá? E aí, obtendo a área coletora, dividindo pela área de um único painel, você chega na quantidade de coletores solares térmicos. A área coletora considera a energia útil, que foi calculada, somada com a energia das perdas, vezes o fator de correção, dividindo com a produção média diária de energia específica. Tá? E também o valor da irradiação global média anual do local. Então, pessoal, vocês percebam que essa norma ela é um pouco mais específica, tá? Ela é mais precisa, mais detalhada, ela vai dar um pouco mais de trabalho para vocês fazerem os cálculos, porém, o dimensionamento vai ser um dimensionamento mais preciso, ok? Bom, diante disso, vamos fazer agora esse exemplo, né? Então, vamos lá, dimensionar um sistema de aquecimento solar para uma residência localizada na cidade de São Paulo com as seguintes características. Então vamos lá. Ó. Primeira característica, tenho 5 moradores, está orientado para o norte geográfico, a inclinação da instalação dos coletores solar é de 30 graus, a água quente na ducha da pia do banheiro e cozinha, então são duas pias, tá? E os dados do coletor têm um FR de 0,7 e um FRUL de 5,6. Então, dito isso, pessoal, vamos fazer o dimensionamento, tá? Então, o que nós vamos considerar aqui? Olha, então foi considerado aqui, ó, que um tempo médio de banho de 10 minutos por pessoa, que a ducha utilizada tem uma vazão de 6,6 litros por minuto e que cada pessoa toma 2 banhos por dia. Então, 6,6 litros por minuto, vezes 10 minutos, vezes 2 banhos, vezes 5 usuários, resultando em 660 litros gastos em água quente no chuveiro. Pia do banheiro, uma vazão média de 3 litros por minuto, uso médio de 2 minutos por dia, frequência de uso 3 utilizações por usuário. Então, 3 litros vezes 2 minutos vezes 3
usos por dia vezes 5 usuários, totalizando 90 litros de água quente dia. Mesma coisa para a pia da cozinha, tá? Só mudou aqui os tempos, né? 5 minutos de uso e a vazão de 3 litros por minuto. E somente um usuário por dia, geralmente quem cozinha, né? Então chegou aqui no uso de 75 litros. A soma total, então, vai ser de aproximadamente 825 litros ou, né, quase 1 metro cúbico de água quente por dia. Feito esse primeiro dimensionamento, qual que é o próximo passo? Calcular o volume armazenado, tá? E aí aqui no cálculo do volume armazenado, pessoal, vai ter um segredo, tá? Qual que é o segredo? Então nós vimos que o volume armazenado vai ser função do volume total a ser utilizado. E aí eu vou considerar o que? As temperaturas. Eu considero a temperatura de uso, né? A temperatura ambiente e a temperatura de armazenamento, tá? Menos a temperatura ambiente. Então, fazendo esse cálculo, eu vou chegar em aproximadamente 0,55 metros cúbicos dia. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que para eu atender os 0,825 metros cúbicos dia, eu vou precisar armazenar em torno de 0,55 metros cúbicos dia. Ué, mas como assim? Meu volume armazenado vai ser menor? Sim, ele é menor porque você vai conseguir o quê? Fazer com que aquela água recircule ali depois, né? E aí, naturalmente, você vai conseguir atender essa demanda, tá? Então, qual que é o segredo aqui? Ele está considerando o seguinte, ó, porém 0,55 é um volume menor que a recomendação de 75% do volume consumido. Então, perceba que aceita um volume consumido menor, mas porém que seja no mínimo de 75%, tá? E aí, para ser de 75%, teria que ser 0,62 metros cúbicos. Então, dessa forma, o que eu vou fazer? Eu vou refazer o cálculo. Então agora eu vou considerar que o volume armazenado não é 0,55, é 0,62. Só que aí eu quero saber qual vai ser a temperatura final minha. Então eu mudo a minha variável de controle aqui. Então aqui em cima eu determinei a temperatura e calculei o volume, porém agora eu cheguei na conclusão que como eu vou precisar de um volume maior para atender a norma, logo eu não preciso aquecer tanto aquele volume. Eu posso trabalhar com o quê? Com a temperatura menor. Entenderam? Então esse é o segredo. Então, substituindo os valores, eu cheguei numa temperatura de 46,6 graus. O que isso significa? Provavelmente que eu vou precisar de menos coletor solar para aquecer essa água. Entenderam? Então, essa diferença aqui de 50 para 46,6 graus, isso aqui faz uma diferença enorme em quantidade de coletores solares, tá? Então, esse é o ajuste que foi feito. A partir disso, considerando essa nova temperatura e os 75% que correspondeu a 0,62 metros cúbicos, eu vou calcular a energia térmica última armazenada no sistema. Então, olha lá, 0,62, característica da água, 11,63 aqui, que é o nosso gama, e ali a temperatura de 46,6, temperatura armazenada, menos a temperatura ambiente. Cheguei numa energia térmica útil armazenada de 19,2 kWh por dia, tá? Considerando que as perdas correspondem a 15% disso, então vai dar em torno de 2,9 kWh dia só de perdas, tá? Perdas térmicas tanto no reservatório quanto na tubulação. Desta forma, qual que vai ser o meu volume total? Vai ser a soma do volume calculado mais a energia calculada mais a energia das perdas, tá? Qual que é o nosso fator de correção? Então, considerei aqui o nosso fator de correção, tá aqui as características. Observem que o resultado ficou aproximadamente igual a 1, provavelmente porque, né, ele já estava orientado para o norte geográfico, já estava muito bem alinhado, né, o sistema. Porém, nem sempre isso acontece na prática. Então, muitas vezes esse fator de correção dá diferente de 1, e aí a gente vai ver que isso impacta
bastante no nosso dimensionamento, principalmente no cálculo da área coletora. O cálculo da produção média diária de energia específica do coletor ficou então dessa forma: 4.901, se vocês lembrarem, ela é a nossa constante, né? Só voltando aqui. 4.901 é a nossa constante. O nosso coeficiente ganho do coletor foi dado e o nosso coeficiente perdas do coletor também foi dado. Então vamos observar aqui. Então tá ali, foi dado 0,7, 5,6, 0,0249 é uma constante. Chegamos num PMDE de 2,75 kWh por metro quadrado dia. A partir disso, eu calculo a minha área coletora. Função da energia útil mais energia das perdas, função do meu fator de correção de inclinação, vezes a minha constante, dividido aqui por quem? Vamos pegar lá na nossa fórmula. Quem que era essa nossa divisão? O PMDE vezes o IG. Então, observem aqui que foi pego um PMDE de 2,75 vezes o IG. Aqui foi considerado um IG de 3,85 kWh por metro quadrado por dia, mais ou menos, o valor médio, né? Nossa região aqui, por exemplo, você vai encontrar valores superiores. Esse valor aqui vai chegar próximo a 5. Então, consequentemente, né, isso impactaria positivamente aí, né, nos nossos resultados, tá? Então, no final, ele chegou numa área coletora de 10,2 metros quadrados. Você pode achar, nossa, mas deu tão pequeno quanto comparado no outro. Não se enganem, né? O outro caso era um prédio. Esse caso é uma residência unifamiliar, né? Então, você chega a 10,2, considerando um coletor de área média de 1,8 metro quadrado, vai dar mais ou menos 6 coletores, tá? Bom, pessoal, assim nós chegamos ao final dessa nossa aula de hoje, tá? A mesma informação que eu passei para vocês no outro exemplo é válida aqui, né? Fiz somente o dimensionamento do ponto de vista técnico, não fizemos o dimensionamento econômico, né? Para completar, você precisaria, né, fazer o dimensionamento hidráulico, né, das tubulações próprias para água quente. E também precisaria, né, fazer a lista de materiais e todos os elementos aí constantes no seu sistema, ok? E aí, naturalmente, vocês precisam fazer aquela crítica, né, de avaliar, de ver se a quantidade de coletores está coerente, né, com os valores encontrados. Então, convém sempre fazer uma conferência nos dados calculados. E segundo ponto, né, verificar se existe área de telhado, né, ou área em solo, quando for o caso, suficiente para a instalação dessa quantidade de coletores, tá? Caso não exista, provavelmente você vai ter que refazer o seu dimensionamento considerando um outro tipo de coletor ou outras condições, ok? Pessoal, era isso que eu tinha para passar para vocês a respeito de aproveitamento de energia solar e especificamente energia solar térmica. Eu espero que vocês tenham compreendido, né, que vocês agora sejam capazes de fazer dimensionamento de sistemas solares térmicos. O sistema é muito simples, muito fácil de ser dimensionado. Peço por gentileza, né, que vocês façam a leitura desse material lá na plataforma Moodle. Se for o caso, assistam novamente às aulas. Refaçam esses exemplos. Sugiro que vocês peguem um exemplo, coloquem pause no vídeo e vão resolvendo etapa por etapa para vocês pegarem bem, né, fixarem bem essa forma de dimensionamento. E aí, por fim, né, depois disso que vocês estudem, né, o conteúdo como um todo e realizem a atividade prevista para essa nossa aula de hoje, ok? Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode tirar as dúvidas comigo através do fórum ou do chat, através do e-mail de contato e através do nosso grupo de WhatsApp, ok? Pessoal, meu muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.